Olá, gente, muito boa noite. Começa agora pela Criarte TV, canal 17, a sua melhor TV de Teresópolis é aqui. Começa o programa Fala Comigo, todas as segundas, quartas e sexta-feiras. Sempre tem um programa aqui, Fala Comigo, trazendo sempre uma boa notícia para você, uma boa entrevista para você, tá certo? E hoje, para falar comigo aqui, está aqui o Carlos Dias, que as pessoas podem olhar, ele é o secretário de governo, mas hoje ele está aqui como meu convidado, como analista econômico, não é isso? Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite, Herculano. Boa noite a todos os telespectadores. Uma alegria participar do seu programa e conversar um pouco, né, sobre essas questões mais gerais do Brasil, política, economia. Tava sumido, né? Sumiu. Cansou da gente aqui? Não, absolutamente. A questão mesmo é de oportunidade, né? O tempo nesse período demanda cada vez mais, né, internamente do trabalho, então às vezes sair um pouquinho fora do horário para poder estar aqui com vocês. Com certeza, mas a sua presença aqui é sempre bem-vinda. Carlos Dias, o que a gente pode falar? A gente não tem muito o que falar, quer dizer, muito o que falar a gente tem, mas a gente não pode deixar esse assunto do impeachment passar em branco aqui na Criarte TV. Eu estava esperando a sua vinda aqui para a gente debater sobre esse assunto. Por quê? Em 24 anos, esse já é o segundo impeachment que nós temos em nosso país. O que acontece? O que acontece isso? Será que o povo brasileiro ele não aprendeu a viver uma democracia depois daquele regime militar? Aí teve todo o procedimento dessa questão de democracia. O povo brasileiro não sabe votar ainda, ou realmente os políticos que não sabem trabalhar com essa democracia assim? Olha só, essa pergunta é um seminário, que a gente poderia tratar desse tema de uma maneira bastante adequada. Primeiro porque, quando fala do regime militar, parece que foi alguma coisa imposta, né, por um sistema externo à vontade popular. Quem conhece a história, quem viveu o período, sabe muito bem que 64 foi uma imposição das famílias brasileiras organizadas que marcharam pedindo um ordenamento adequado, em termos de postura, de governo, de seriedade, de modelo, né, de estrutura governamental, não desmando, não o comunismo que estava se avizinhando, que aliás estava até presente. Então não é bem assim uma intervenção externa à força, como se o povo brasileiro não tivesse participado na época. Então, esse é um ponto. O segundo, a questão de votar, depende, sem dúvida nenhuma, de uma consciência, né? de educação, de formação, consolidação de princípios e valores. Então, eu acho que isso é um ganho de tempo, que as pessoas têm que, usando da sua liberdade de escolha, de forma responsável, ela atuar em todos os campos da vida, na sua escolha de educação, na sua escolha de trabalho, até mesmo na formação da sua estrutura familiar, né, as suas opções de vida, a opção para aquilo que, de fato, a liberdade nos dá, que é para direcionar-se para o bem, para o que é certo, né, não é liberdade para o erro, né, liberdade, como chama, para fazer qualquer coisa. A liberdade ela foi feita para o acerto, né, para você Sim. escolher as coisas que vão edificar a sua vida e da sociedade como um todo. Então, o votar é uma experiência importante. Agora, sem dúvida nenhuma, que há muita ilusão e desilusão. A política no Brasil ela foi feita muito disso, de promessas, né, e muitos que se encastelaram no poder, se tornaram dono do poder, e em cima daquilo que eles tiram de toda a sociedade, devolvem como se fosse benefício da sua própria riqueza, Sim. do seu próprio bem. E não é o bem comum que deveriam ser obrigados a administrar com seriedade, com firmeza e com denodo e honestidade. Então isso não acontece historicamente. Não é só no Brasil, mas aqui o traço é extremamente agudo, né, muito forte. A corrupção, o desmando e a apropriação do trabalho alheio, que é o que acontece com esse Estado que a gente assiste hoje, e que, infelizmente, ficou mais pesado, né? Engraçado que muitos falam da tal ditadura, Sim. mas naquela época, historicamente, os níveis de corrupção extremamente menores. E essa tal democracia, que eles chamam de democracia, que não é, Sim. porque democracia não é só saber votar, né? É só ter o direito de votar. O teu direito, ou ir às urnas. Você precisa também de ter um sistema que consiga fluir com as forças
reais da sociedade, as forças vivas da sociedade, isto é, um cidadão com poder, não as castas partidárias, não o conjunto dessas elites baixas, né, que eu vou chamar assim, né, elites baixas que hoje nos governam. Com certeza. Agora, a gente olhando assim o passado e algumas coisas do passado e até algumas representações dos nossos outros vizinhos, nossos países bem desenvolvidos, a gente percebe que a cultura deles política é sempre entre ter dois partidos, sempre um lado e o outro. Aqui no Brasil a gente vê esse monte de sigla partidária. O senhor é a favor disso? Acha que isso é legal para o Brasil ou não? Não, olha só, a organização partidária deve ser sempre livre. Agora, o povo normalmente ele fecha as escolhas. Porque, o que eu estou falando? Porque antigamente você sabia muito bem qual era a idealização de um partido. Você sabia que um partido às vezes era de esquerda, às vezes era de direita, você sabia muito, você tinha como fazer. Hoje eu não consigo perceber mais qual é a ideologia a partir de alguns partidos. Por exemplo, o PT era um partido de esquerda. Depois que entrou no governo, virou de direita. E o que era de direita virou de esquerda. Essa mesclagem de partidos, você acha que é válido? Olha só, eu acho que o PT nunca foi de direita. Nunca foi de direita, nem né? do poder. Né? E não vejo assim essas classificações hoje com muita clareza. Sim. Porque é muita mistura, de fato, em posições. Então, o que a gente precisa dizer é o seguinte, o problema não é a quantidade de partidos. Na verdade, é a qualidade da representação e, de fato, se eles espelham uma verdade que o eleitor está observando. Então, o projeto sempre foi a chegada ao poder. Então, a forma de chegar, tanto faz. Qualquer caminho é válido. Se a moda diz que é para você endurecer um pouco mais o discurso em determinada linha, você faz. Se é para flexibilizar o discurso em uma determinada outra linha, você flexibiliza. O que interessa é você enganar aquele eleitor para ele que permitir você chegar ao poder, e aí sim você ser a senhora desse poder, a riqueza que todos produzem na sociedade, e forma um conjunto de escravos dependendo do Estado. Aí sim, é o modelo que o PT e o PMDB tentaram implantar no Brasil. Sócios, né, da destruição do país. Então, o Estado sendo o único provedor, o Estado sendo aquele que permite você crescer ou te destrói, ou você entra nesse sistema e nesse grupo de poder que ordenou essa economia, a política brasileira, a estrutura de Estado, a organização social, inclusive, porque você vê vários movimentos ditos sociais extremamente financiados pelo poder público, né, pelo Estado brasileiro, com dinheiro e recursos do trabalhador, que não tem acesso a isso com essa facilidade, e muito menos para sua promoção pessoal, quer seja para ter sua casa, para ter um sistema de saúde adequado, para ter uma aposentadoria decente, mas os sistemas não, que controlam essa ordem, vamos chamar pública, né, movimentos, sim, e esses estão sempre e permanentemente irrigados. As estruturas das grandes centrais sindicais, irrigadíssimas com recursos públicos, esses não passam fome, esses não olham para não passam por miséria. Eles simplesmente estão ali para validar certos conceitos que, como você bem colocou, eram basicamente teóricos nessas estruturas desses partidos. O que eles queriam, de fato, é chegar ao poder. Então, se havia a dizer que são partidos democráticos, que são partidos que vão defender determinadas linhas, e chega lá na hora, absolutamente o que interessa, como disse, é o alcance ao poder, é chegar ao poder. E a partir daí fazer aquilo como se fosse uma administração de suas próprias riquezas, né? Mas a riqueza dessa gente é a sua própria mediocridade, eles não têm condição de se manter. Então eles precisam o quê? Uma vez chegando ao poder, não tem projeto. Sim. Não tem plano de governo, não tem como fazer a nação crescer. Então eles precisam cada vez mais tornar as pessoas dependentes, precisam que o seu sistema seja irrigado por profunda corrupção e dinheiro, eles sugam ao extremo do que a sociedade produz para empobrecê-la e o Estado se hipertrofiar, fazem acordos na maior, eu diria, incapacidade, né, de ordem moral ou de vergonha, com estruturas econômicas que jamais
iriam para o Mercado Livre ou se habilitariam no Mercado Livre para concorrer seus produtos, seus serviços, enfim, sua atividade econômica. Então preferem o descanso e a tranquilidade de ter um Estado que financia essas operações e a sociedade toda empobrecida, né, e sem a capacidade de crescer. E o momento isso história, porque a economia ela tem seus limites. Sim. Né? Então a gente não tem como. Você destruiu o mercado interno, você destruiu a esperança das pessoas, você não tem uma mola propulsora, né, da inventividade, do crescimento, da inovação. Tudo isso você embotou ao longo desses 13 anos dessa desgraça que nos governou. Com certeza. Falando nesses 13 anos, o que acontece? A gente praticamente teve um governo, né, um governo siamês, onde dois braços, duas pernas governaram junto. Com essa saída do PT, né, depois de 13 anos, o que muda na economia? E o que vai mudar na parte gestora do país? Eu não tenho ainda muita certeza no que vai mudar, porque essas medidas elas necessariamente passam por um pacto com o Legislativo, né? Tanto o Congresso Nacional quanto a Câmara e o Senado. E se você me permitir puxar um pouquinho o exemplo do impeachment, a gente fica muito confuso com que modelo de país que essa classe hoje, que está no Parlamento brasileiro, espera. Seria uma das perguntas que eu ia fazer no futuro. Mas pode terminar que a gente encerra aqui. Então eu entendo o seguinte, nós precisamos fazer reformas, mas que reforma que nós vamos fazer do Estado brasileiro se essa gente que está hoje no poder, notadamente essa casta do Senado, incrustada, né, na política brasileira e encostada no setor público de uma maneira extremamente sugadora e deletéria. Então eu acho impossível que você proponha alguma reforma em que você vai diminuir o tamanho desse Estado. E esse Estado ele não tem o tamanho para atender as pessoas que necessitam, ele tem o tamanho para atender a volúpia, a vontade do estômago, o estômago financeiro desses grupos que querem se manter cada vez mais no poder. Então, são outros tipos de empreiteiras, são outros tipos de operações, são outros tipos de relações econômicas que essa gente precisa para se manter no poder. Eles têm que descobrir um outro caminho. Certamente não vai ser diminuir o tamanho do Estado. Certamente vai ser criar uma determinada crise para manter, vamos dizer assim, o Estado sob controle das operações financeiras. Então, a questão de redução de juros, a questão de redução de máquina, a briga vai ser em cima de modelo previdenciário no curto prazo, porque é matéria que não tem entendimento. Então isso vai travar toda a estrutura, toda a remodelagem da estrutura de Estado. Então eu acredito que a reforma de fato vai ser feita pelo eleitor e deve ser, na minha opinião, de forma responsável em 2018. Isso se o Tribunal Superior Eleitoral não julgar essa chapa, né, que Sim. Agora a cabeça da chapa foi decepada, né, pelo bem do país, com certeza, e resta ainda o vice, que se o Tribunal Eleitoral entender que eles tiveram recursos, né, ilícitos na campanha, a chapa está impugnada, né? E mas aí, uma nova eleição. Mas aí, Carlos Dias, o que acontece? A gente vê esse cenário político da chapa ser impugnada. Em outra face, e a população vive me perguntando na rua por que aconteceu isso, o que acontece? Eu vou até antecipar a pergunta. Né? Nós tivemos um impeachment. Aliás, um impeachment longo. Né? Estranho, né? Né? Bem longo. A forma estranha. A forma estranha. Não o impeachment. E o que acontece? Os senadores, onde, né, se tornou-se no júri, 61 deles votaram em prol do caçar o mandato da Dilma. Logo em seguida, que eu não entendi porquê, teve uma outra votação se os direitos políticos dela iam permanecer ou não. Se eu não me engano, foi 40 e pouco, acho que 20 e poucos senadores voltaram atrás. Eu não entendo, eu acho assim, essa sua vinda aqui é exatamente para isso. Como é que eu vou explicar para o meu amigo que está em casa, minha amiga que está em casa assistindo a gente, o porquê que aconteceu isso? Por que ela foi caçada e não levou punição nenhuma? Muito estranho, inclusive violando a Constituição de maneira flagrante. Saiu até uma mensagem agora do ministro do STF que falou que isso é inconstitucional. Não, porque, inclusive, se a gente observar o seguinte, se não me engano é o artigo 52, no inciso 1º, ele fala da questão de cassação de presidente, vice-presidente, etc.
Lá embaixo, lá depois, bem embaixo, tem um parágrafo único. E o parágrafo único que dá essa redação. Ele tem uma redação completa sobre a cassação, né, e, ao mesmo tempo, a punição conjunta. É num parágrafo único. Então, quer dizer, é redação conjunta, não tem como separar, não existe. Não tem como chegar e dizer um destaque, como eles fizeram. Como pode ter um destaque se você não teve um projeto de resolução? Se você não colocou um projeto para votar? Você estava votando a cassação da presidente da República. E, em cima da cassação, o ato natural é a inexigibilidade. Ponto. Não é simplesmente a retirada do cargo. Não é dizer assim, olha, a senhora não se comportou bem, então a senhora não vai cumprir o seu mandato até o final. Disputa outra eleição e vê se faz alguma coisa melhor, ou não erra mais tanto quanto errou agora. Não é assim. Tem uma punição objetiva. Então, na verdade, por isso nós estamos falando hoje, nós temos um Senado e também uma coisa importante. Sim. O presidente do Supremo Tribunal Federal tramou contra a Constituição. Porque quem concedeu o direito de fatiar a votação foi o presidente da sessão, Sim. que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Você mostra o seguinte, que há uma necessidade de ajustar acordos. Os danos têm que ser minorados. Então, como você bem colocou, como nós vamos fazer uma reforma, como nós vamos fazer o país mudar com essa mesma classe política, que ela faz da conveniência dela o direito. Se ela faz da conveniência dela tudo aquilo que eles querem projetar para que não sejam atingidos no futuro. Então, eles vêm com instrumentos de defesa própria. Por que o Renan Calheiros fez isso? Está enrolado em tudo quanto é processo. Todo processo, com certeza. Então, de repente, o que acontece? Não, vamos entregar, né, os anéis, né, e vamos permanecer com os dedos, então está tudo certo. Famoso ditado. Então, ele pode dizer, não, eu posso perder um pouco o mandato, né, e por um período, e depois eu recupero, porque são 2 anos, daqui a pouco eu vou ter uma outra eleição, ou daqui a 4 anos, então depende, enfim, do que ele vai se candidatar. Então, ou então vai empurrando até onde puder. Então, quer dizer, é uma situação que a gente, com aquela classe política, não tem como dialogar. E o pior de tudo é o seguinte, nós temos uma oposição medíocre, gente covarde. Aquela votação não era para acontecer, não tinha que acontecer. Não adianta fazer discurso bonito, PSDB. Não adianta usar a oratória jurídica de qualidade sem efeito. Tem que ter efeito, o discurso tem que ter efeito novamente no Brasil e tem que se alinhar com a verdade. Com certeza. Não pode ser fruto de acordos e malandragens, é isso. E é o que aquela sessão revelou. A inépcia da oposição, a malandragem permanente desse grupo de esquerda e o PMDB, um grande trocador de camisa. Com certeza. Numa eleição ele vota uma coisa, num determinado... E tipo assim, 10 minutos depois vota outro. E com a mesma cara. Isso. Não só o PMDB, mas outros também, até o PPS, outros partidos que se dizem, né, que eram radicalmente contra. Sim, com certeza. O impedimento da... E aí não pune. Quer dizer, eles querem punir qualquer um. É só você olhar. Se um determinado, vamos citar nomes aqui, mas se um determinado parlamentar esbarrar em alguém, é motivo de cassação. Com certeza. Né? A presidente rouba o país, né? Porque na verdade o fato foi esse, concreto, né? A atuação deletéria do partido dela, né? Destruiu a economia brasileira, projetou o Brasil no cenário internacional como o país mais corrupto da história, destruiu uma companhia. Ela teve o desplante de dizer na sessão do Senado que ela não quebrou a Petrobras, que a Petrobras não está quebrada. Não está não, né? Então, e ninguém reage. À base de quê? De uma certa, vamos dizer assim, educação, que você, lógico, você não vai tratar de uma maneira inadequada a presidente ou qualquer pessoa. Sim, com certeza. Mas, pelo amor de Deus, dizer que a Petrobras não quebrou é uma cinte, né? É jogar com cinismo
e jogar sob a capa daquele outro que te ouve, que tem uma educação e refinamento, não vai lhe dar uma resposta pesada, tem que dar. Com certeza acreditar na ignorância do povo realmente, não é isso? Bom, a gente vai um pequeno intervalo, é muito rapidinho mesmo, mas é rápido mesmo, não sai daí, tem muito mais coisa para vocês. É isso aí, gente. Estamos de volta ao programa Fala Comigo ao vivo. É isso mesmo. Ao vivo são 8h20 ainda, 8h25 da noite dessa segunda-feira, dia 5 de setembro. É isso mesmo, está chegando. Né? 5 de setembro, ano, daqui a pouco, final de ano já está aí. E você? Já está se preparando para o Natal? Está se preparando para uma cidade linda? Estou sabendo que daqui a pouco a gente vai ter um convidado aqui também, que eu já marquei com ele, acho que é semana que vem. O nosso secretário de turismo vai vir aqui falar que vamos ter uma cidade enfeitada, né? Isso é bom, né? Para atrair turista, atrair esse tipo de coisa. Parece que a gente vai ter alguma iluminação, alguma coisa aqui. Esse ano a gente vai ter alguma coisa. Bom, gente, então é isso aí. Eu estou aqui para falar comigo hoje. Está aqui o Carlos Dias, que é analista econômico e político. Nós estamos falando sobre esse impeachment que você, durante a semana passada, você ficou ligadinho na televisão, sabendo o que ia acontecer e o que não ia. Alguns dizem que já era carta marcada, que todo mundo já tinha destinado essa função, que a Dilma ia cair e que isso tudo já fazia parte. Bom, o que não fazia parte é que ela ficaria com os direitos, né, políticos dela. Eu acho que isso aqui foi a forma que faz parte da pergunta que eu vou fazer. As pessoas, né, falam que o PMDB tem uma base aliada muito forte, tanto na Câmara como no Senado. Né? O PT alega que houve um loteamento, um fatiamento de poder para que o supostamente golpe fosse validado. O senhor concorda com isso? Não, olha só, a situação do PT, notadamente da presidente Dilma, estava insustentável. É notório, né? Não, inclusive, todo esse processo, ele teve vários recursos, né? Inclusive ao próprio Supremo Tribunal Federal. O rito foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. O exame das matérias ao plenário do Senado teve relator competente. Ela teve a possibilidade de contraditar, teve ação dos seus advogados, defesa ampla, né, excessiva, inclusive, até de certa forma muito tolerante. Então, testemunhas à vontade. Então, quer dizer, são coisas assim que não vejo, que não havia e não há como dizer que foi um processo que não foi legítimo. Então, ilegítimo é o governo. Né? Sem dúvida nenhuma que é ilegítimo, não só pelo processo, mas pela forma, inclusive, na sua condução da eleição, com Caixa 2, com uma série de práticas que não são novas, deles mesmos, né? Dos petistas e da sua aliança. Isso é antigo. Então não adianta dizer que é um processo que se descobriu agora, ou que ela é vítima de um golpe ou coisa parecida. Não é, isso é apenas um discurso. Eles repetem de forma permanente esse discurso, ele não se curva à realidade, eles querem criar a própria realidade, eles querem que seja fruto da vontade deles e não do direito, da razão e da seriedade. Então, é gente que nós não merecemos levar a sério. Eu diria até que é importante que a gente fale sobre eles, mas eles não merecem um minuto da nossa dedicação, de atenção. Estou falando no sentido da importância moral. Estou entendendo. Mas não de não comentar o fato, sem dúvida comentar o fato, mas não são pessoas que merecem a dedicação, né, de uma atenção moral da nossa parte. O que essa gente fez vai ficar registrado na história, a falência de muitos e muitos milhões de brasileiros que precisaram de oportunidade e ficaram destruídos. Eles falam tanto em educação, passou exatamente o período de formar muitos até no ensino médio, né, porque são 12 anos. E nada melhorou. Nós tivemos um ciclo educacional pronto e ele não foi nem preparado na qualidade, muito menos na quantidade. Então é uma coisa realmente criminosa, é uma coisa para a pessoa, no mínimo de consciência, ter vergonha do que fez e não olhar, né, para a câmera assim direto das televisões, né, as câmeras estão aí filmando e tal, ele chega na Câmara ou no Senado, olha para a câmera de televisão e diz com aquela cara mais lavada, né, do mundo, desculpa a expressão, peço até desculpas, né,
os nossos telespectadores de usar a expressão na casa das senhoras e senhores dessa forma, mas não encontro outra, e mentir. E mentir. É aquele famoso seguinte, eu acho que eles têm aquela idolatria de posição. Uma mentira falada 10 vezes vira verdade. E aí junta todo mundo deles, começa a falar aquela mentira e quer que o povo acredite naquilo. É a ideologia nazista. A ideologia nazista. Agora, o que acontece? A gente vê um dos líderes desse partido, dessa sigla aí, fazendo às vezes algumas declarações para movimentar o cenário. A gente está vendo algumas consequências desse impeachment, as pessoas falando, trazendo o povo para a rua. O que a gente pode esperar dessa manifestação que está tendo contra o impeachment da Dilma? Na verdade, isso não é uma manifestação política de um grupo que conscientemente tem um desejo de se manifestar porque achou que foi cometida uma injustiça. Não, é um grupo preparado, financiado, pago, sempre pago, porque eles não trabalham de graça para nada. Então eles não têm ali, a ideologia deles é o bolso, né? O interesse e pronto. Não tem ideal. O ideal deles é exatamente o que a gente já discussou aqui no primeiro bloco, que é exatamente com relação à chegada ao poder, ao interesse e todos os meios que eles usam necessários, ilícitos ou lícitos, né? Na maioria ilícitos, para chegar. Mas ali é financiamento. Você vê, todos esses grupos organizados, eles têm financiamento. Tem financiamento. A UNE, por exemplo, o MST, o movimento também dos trabalhadores sem teto, enfim, uma série dessas organizações recebem recursos direto, a própria CUT e outras centrais recebem dinheiro para exatamente financiar essas operações. Então, é hora de se aplicar a legislação. Por que você pode irrigar com imposto sindical essas centrais para esse tipo de movimento? Para a vida nababesca desses sindicalistas? Isso a gente tem que acabar, isso é importante fazer. Ninguém está dizendo aqui que vai terminar a representação sindical, mas que elas tenham um efeito efetivo da discussão do que hoje é importante. Por exemplo, a reforma trabalhista, importantíssimo. O custo Brasil... O custo do Brasil, sem dúvida nenhuma, é manter um monte de penduricalhos e esses sindicalistas encostados numa série de atividades dentro de governo e fora de governo, sustentado por nós. Com certeza. Então isso tem que acabar. Nós temos que ver o seguinte, qual é o benefício que tem, de fato, o trabalhador com essa estrutura sindical hoje? O que eles garantem? Eles só garantem a posição deles próprios. Eles não garantem nenhuma melhora. Aquilo que de fato acontece são em torno dos acordos, né, coletivos de trabalho, e que muita pressão em cima desemprega, destrói porque onera. Então, quer dizer, muitas fábricas fechando, nós temos um período de crise, a indústria sofrendo. Qual é a melhor maneira de você manter o emprego? É negociar as condições possíveis ou você simplesmente, por uma legislação até mesmo ultrapassada, não estou dizendo que não se possa proteger aquele que precisa. Essa é a função do Estado, eu não nego isso. Sim. Agora, ele tem que proteger quem precisa, o trabalhador na ponta. Não o operador do sindicato, não o operador da central. Absolutamente. Né? Que esses vivem bem e sempre irrigados com milhões de reais. Com certeza. O que acontece? Agora, desculpa, pode falar. Só concluir. A questão das passeatas que a gente foi falar. Sim. Eu acredito o seguinte, o caminho é muito ruim, porque não é simplesmente uma manifestação de uma opinião ou de um protesto, que é lícito que se faça em qualquer sociedade democrática. Isso aí não se discute a posição de fazer isso. É só determinada hora marcada, horário, forma, desviar trânsito, separar espaço, isso não tem problema. Agora, a violência não. Com certeza. Você chegar e destruir comércio, destruir portas de vidro, destruir portarias, destruir o metrô, quebrar catracas, quer dizer... É um pessoal que pessoal que não tem noção, né? Isso não tem. Porque eles quebram aquilo que eles não vão pagar. Mas é que tá, além de não ter essa noção, é muito distante deles essa lógica do vai pagar.
Porque para eles aquilo que é público não vale nada. Não é de ninguém, né? Não é de ninguém. Então, tanto faz. O que eles querem, na verdade, é imprimir um certo terror e uma insegurança na sociedade para que aquelas pessoas que têm um certo comedimento, mas têm voz e vontade de falar, fiquem acuadas. O que eles fazem nas redes sociais? Eles hackeiam, eles entram em seus perfis, eles inventam perfis, criam um space, né? Como se diz, os fakes. O cara é fake e tal, bota lá o seu nome, bota isso e tenta destruir sua imagem. Recebem da onde? Recebiam de órgãos públicos da cultura. Gente que recebia para trabalhar como jornalistas, por exemplo, né? que recebiam para montar os seus blogs, os blogueiros do governo, que a gente vê tudo irrigado, recebendo dinheiro. Então, esse tipo de gente, esses parasitas, que tem que aprender a viver agora por condição própria, não ficar sugando dos outros o setor produtivo. E lá eles tinham o Estado como aliado. Com certeza. Agora, a minha pergunta, e eu acho que é a pergunta de todo mundo, é o seguinte: nós vamos acabar com essa história de parasita ou só mudamos de parasita? Eu continuo afirmando o seguinte: nós vamos talvez alterar o traquejo. Muda. Né? Os parasitas são os mesmos, porque esses que estão aí foram que destruíram essa economia ao longo dessa aliança do Brasil, desse período de 13 anos. Eu não tenho dúvida. Absolutamente. Eu tenho confiança em alguns membros da equipe econômica, sim. Mas isso não quer dizer que aquela estrutura política que está em torno desse grupo se vai permitir, de fato, que as reformas tenham a profundidade que tem que ter. Por isso que eu disse, eles já estão atacando a reforma da Previdência, que não tem consenso. Isso vai colidir diretamente com essas eleições municipais e, ao mesmo tempo, daqui a pouco, as eleições de 2018. É uma matéria praticamente inviável de ser tratada. Por exemplo, eu falei a reforma trabalhista da mesma maneira. Da mesma maneira. E outra coisa, isso não significa que não sejam matérias positivas no curto e no médio prazo para o crescimento do país. Necessariamente, por exemplo, a que mais emperra, não só a Previdência, mas estou dizendo, a própria condição da reforma trabalhista, ela é extremamente necessária para o desenvolvimento, até mesmo para garantir a geração de emprego. Pode até parecer contraditório, mas não é. Países que têm menos proteção nesse campo do trabalho, ele tem muito mais capacidade de empregabilidade, muito mais possibilidade de crescimento. Agora, o que a gente vê? Vamos falar na questão da Previdência. Hoje nós estamos vivendo uma operação que a Polícia Federal está atuando no sistema de Previdência complementar, que são feitos pelas empresas estatais. Quase 60 bilhões de reais em desvio. Esse é o país onde o PT e o PMDB mandaram. E o PMDB ainda manda. Ainda manda. Nomeando gestores de fundo de pensão. Onde qualquer país do mundo esse recurso geraria o quê? Possibilidade de investimento em ativos bons, que dê retorno, não ativo podre, que só dê prejuízo, e o cara acerta na operação financeira, na compra e venda de papel. Então o sujeito compra, por exemplo, vamos supor, uma determinada empresa de alta tecnologia, que emprega bem, que tem possibilidade de mercado, injeta ali, poxa, perfeito, aquele dinheiro, capital baixo, garantia, recebe, né, um bom dividendo por isso, um pagamento de juros adequados e tal, empréstimo, emite uma debênture, o que for, enfim, um instrumento financeiro que for. E aplicou num negócio que está rendendo, gerando emprego, a empresa crescendo. Não, eles aplicam naquilo que dá errado. Porque, na verdade, se paga uma comissão por aquele dinheiro para atrair por esse risco e estoura. Mas o sujeito já fez a lavagem, já ficou com a grana, já acertou. Olha só, 60 bilhões de reais, minha gente. A mesma coisa, o que foi isso? A própria Petrobras, que a ex-presidente disse que não teve prejuízo, só em não reajustar o preço da gasolina, esse foi o tombo que foi dado na Petrobras, de 60 bilhões. 60 bilhões. Agora, então, olha, desculpa, em duas areazinhas. Só, por enquanto. No setor, né, de previdência, aí no caso infelizmente, destruindo, né, o servidor, né, das empresas estatais, como foi o caso dos Correios, que estão até pagando para poder ter a aposentadoria ajustada, né? Sim, a conta vindo para os próprios trabalhadores, e na Petrobras.
e na Petrobras, que eles diziam que eram os grandes defensores. Eles privatizaram a Petrobras, no pior sentido da expressão, tornaram própria deles mesmos. Com certeza. Agora, o que o pessoal tem na rua me parar de perguntar é o seguinte: a mudança de poder, o PMDB assume agora, né, a cadeira. E como é que fica a questão da Lava Jato? Já que hoje, por exemplo, a pessoa que estava preso, que era presidente da OAS, foi preso pelo Lava Jato e agora foi indiciado novamente por esse desvio. Só acha que a Lava Jato vai perder força? Acha que vai começar agora a perder o foco? Assim, acho que vão começar a tirar o poder do Moro? Ou assim, a Lava Jato vai começar, aquele fogo vai começar a virar uma palhazinha, um fogozinho brando? Não, acho muito difícil. Tu acha que vai continuar? Muito, muito difícil que não continue nessa direção, porque você, veja bem, até você citou o exemplo, os crimes estão bem relacionados. Era um sistema de roubo em todas as áreas. Os agentes eram e operadores os mesmos. Então, por exemplo, o sujeito tinha uma determinada construção, então ele superfaturava aquela obra. O sujeito tinha uma empresa que ele precisava fazer um investimento no setor tal. Aí ele vinha com dinheiro dos fundos de pensão para capitalizar o negócio dele. Sim. Pagava comissão ali. Então, quer dizer, todos eles estão dentro do mesmo sistema. E loteou o Brasil por um determinado grupo de empresas. Tinha empresas, por exemplo, que só trabalhavam com construção pesada. E depois desse determinado período, estão fornecendo até satélites se bobear. Sim, porque o espectro econômico que eles começaram a atuar em função de privilégios que o Estado os concedeu, imenso. É só abrir agora as contas do BNDES, seus financiamentos, e abrir um escândalo. Você vê dinheiro nosso no Equador, na Bolívia, em Cuba, em Venezuela, quer dizer, em ativos que não dão o menor retorno. Não tem retorno, certamente estão todos inadimplentes. Fizeram a mesma coisa quando emprestamos dinheiro para a África, esses países não pagaram, a Dilma mandou uma remissão de dívida, né, para o Senado, foi aprovado e emprestaram dinheiro novo para eles. Então isso aí é um crime contra o país. Não precisava só a questão das pedalagens, não, ela tem muito mais. Tem muito mais, né? É interessante. Eu acho muito difícil, concluindo o seguinte, acho muito difícil em que a Lava Jato ela seja inibida. Seja puxada. Porque existe o seguinte, vai existir uma força muito maior do que a contenção que até o sistema judiciário possa fazer. Eu vou te dar um exemplo com a própria impeachment. Quer dizer, como o presidente do Supremo Tribunal Federal, ninguém pode negar que é um jurista renomado, mas não pode fazer um papel daquele. Ele vai ter que fazer um papel daquele lá na corte. Ele vai ter que votar contra aquilo que é extremamente fundamentado e aceitado. Ele vai ter que se expor. Ou ele vai optar o seguinte, ou eu vendo, né, a minha honra, ou então eu assumo o meu papel de figura séria e voto na direção da verdade. Ou então eles vão se expor. É meio esquisito, porque eu acho que eu não entendo muito bem, eu vou tentar ser um pouco leigo, mas assim, ele estava lá, ele era presidente. Por que ele abriu aquela votação? É isso que todo mundo faz a pergunta, né? Acabou, votou, então você entrega a fulano, vou ler a sentença, ela está cassada, e os direitos políticos também. Eu não posso lhe responder sobre a motivação dele, do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista jurídico não tinha nenhuma para aceitar. Pois é. E regimental, etc., zero. Por isso que o que me entristece é que ele não teve a resistência do plenário, dessa oposição medíocre que esse país tem, que foi essa oposição que manteve o PT no poder. Então, é a mesma que se manifesta assim, com a clareza de uma inconstitucionalidade, uma violação da Constituição brasileira e configura, sem dúvida nenhuma, crime de responsabilidade, o ato formal de atacar um estatuto como esse, feito pela pessoa que é presidente do maior órgão do tribunal do país, o Supremo Tribunal Federal, e todos calados, não questionando a decisão de colocar em votação uma matéria que não poderia ser colocada da forma que ele colocou. Ele chamou a senadora para fazer defesa da Dilma naquele negócio e botou em votação. Quer dizer, ele automaticamente
conhece todas as leis, né, como o senhor falou, é um jurista renomado, mas ele aceitou esse processo baseado... Mas aí é que eu te ele falo, vai ter que aceitar lá no STF. É o que eu te falo. Eles vão ter, para manter a sua vontade, eles vão ter que se desnudar. Aí eu acho que nem todo mundo está querendo ficar nesse limite, né? Você andar na rua e as pessoas apontarem, olha, tá vendo? É aquele ali, ó. Apesar que eles andam... Não precisa dizer nada, não precisa agredir, não precisa falar nada. Mas será que alguém assim, consegue andar na rua com o peso de um ato tão menor, tão pequeno? Para isso se chama consciência, né, e moralidade. Eu acho, assim, na minha opinião, poucos deles lá têm, né? Eu acho que tem sim, até porque eles não andam na rua, eles andam de carro blindado e com vidro fumeiro que não dá para ver ninguém. Mas isso a gente vai conversar agora no próximo bloco, tá certo? Gente, olha só, nós vamos rapidinho, mas é muito rapidinho, não dá nem tempo de você pegar no controle remoto. Deixa quietinho aí, voltamos já já. É isso aí, gente, estamos de volta ao programa Fala Comigo ao vivo. Quando a coisa é boa, passa muito rápido. Já são praticamente 10 para as 9 e você está gostando do papo, não é isso? Olha só, gente, hoje, para conversar comigo aqui, eu estou com o meu entrevistado de hoje, para falar comigo, é o Carlos Dias, que está fazendo papel aqui de analista econômico e político. Como você estava observando no programa, nós já falamos sobre o impeachment, e esse tema, ele não desgasta, ele fica cada vez mais importante, porque a população quer saber o que pode acontecer. Bom, essa é a minha pergunta. Carlos Dias, o que acontece? Esse sistema de governo do PT nada mais fez do que foi acabar com o país. Isso aí, até quem é do PT, às vezes concorda com isso. O que acontece? Nós estamos, no caso, Estado, quando eu falo do Estado, né, município falido, Estado falido, saúde... E agora? Qual é a solução? O que pode ser feito isso? O que acontece? Vamos falar para os municípios que são os que mais sofrem com isso tudo. O município hoje, né, dos 5 mil e poucos municípios, pouquíssimo, acho que não chega nem a 80, não faz recurso próprio para sobreviver. Precisa do braço do Estado. Como é que esses municípios vão fazer para poder sobreviver, já que o Estado está em crise também? 95%. 95%, né? Só fazem receita para pagar o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Caixa para pagar essas folhas. O restante vem dos fundos constitucionais, fundo de participação do Estado e município que os alimentos. Só as capitais, não tem receita de economia local suficiente para fazer face às despesas. Também houve. Até porque boa parte disso vai para o Estado. Né? E vou chamar também o seguinte, houve uma orgia muito grande também de criação de municípios, né? Então, várias emancipações por questões políticas foram feitas, mas ninguém pensou na receita local, no como se mantém essa economia. Como é que faz um saneamento numa área dessa? Né? Como é que vai ter uma estrutura, por exemplo, de atenção à saúde, na própria educação? Como? Dependendo efetivamente de tudo que se repassa da União e do Estado. Agora, e a questão que se impõe é exatamente essa revisão desse Pacto Federativo. Porque existe, sem dúvida nenhuma, uma concentração excessiva de recursos na União. Então a gente precisa rever isso. Agora, também não significa que você só passar dinheiro para estados e municípios nós vamos resolver a crise. Porque o modelo também é aquele que, independentemente de recursos, quanto mais se tem, também não se opera bem com ele. Então tem muitos estados que têm recursos suficientes, mas não sabem atuar, ou melhor, não querem atuar de maneira proba, correta e investir de forma adequada. Não fazem planejamento, não atuam, né, com uma perspectiva de mercados não só locais, mas também internacional. Quer dizer, o Brasil, ele se achou uma ilha de prosperidade, falou-se do pré-sal, falou-se de uma série de booms na área, por exemplo, agrícola, e aquilo não consolida ao longo do tempo, porque você precisa gerar poupança interna, precisa gerar mercado. O Brasil cresceu em cima de endividamento, de crédito dado de forma irresponsável a diversos setores, tanto da economia produtiva quanto do consumo. Então isso, a conta chega depois. Não tem como. E os bancos oficiais foram aqueles que mais abriram crédito e tiveram um nível de inadimplência altíssimo.
Então a gente precisa, na verdade, corrigir muita coisa. É aquilo que a gente falou lá no começo. Qual é o objetivo? Qual é o desejo de quem chegou no poder falando qualquer coisa e quer permanecer no poder fazendo qualquer coisa? São duas coisas. O discurso fala qualquer coisa, é responsável para chegar, né? O canto, né, da sereia, aquela coisa, né, do encantamento. E depois vem o fazer qualquer coisa para se manter. Só que aí o povo, quando vê, ele já está escravizado, ele não tem opção. Não tem opção. Então acaba, por exemplo, se não mantiver isso, qual foi o discurso do PT na eleição passada? Olha, vão tirar o seu prato de comida da mesa. Quem chegar aí, olha só, não estou advogando para a eleição de PSDB ou qualquer coisa disso. Sim. Estou dizendo simplesmente o seguinte: a oposição que eles tinham, né, foi acusada de que ia tirar a comida da mesa do trabalhador, que ia acabar, por exemplo, com os programas sociais, né? Quais são os programas sociais que se tem? Hoje? É de tremenda dependência, permanente dependência. As pessoas não conseguem sair. Não existe emprego, não existe formação. Cadê o tal do Pronatec? Né? Cadê os programas, né, de formação profissional? Desculpe, não tem histórico. Não tem histórico. Então tudo é em cima de uma ilusão. E esses modelos, por exemplo, né, que eles querem criar de uma unificação da América Latina em cima de um conjunto de países, um conjunto de países que teriam o Estado como um centro de poder, né, fortíssimo, entre eles irrigando recursos, se financiando, dependendo dos seus movimentos econômicos, né, de robustez ou não, para que esses grupos se perpetuassem. Alterações significativas na Constituição para que se permitisse esse populismo continuar de forma permanente, com força desse povo escravizado, que recebe essa miséria, essa esmola permanente de um Estado que, na verdade, ele não é nem provedor, ele é, na verdade, escravagista. Nós retrocedemos séculos com esse governo e esse modelo desses grupos. Então, a saída econômica é reativar o Pacto Federativo, reescrever, sem dúvida nenhuma, peças importantes e momentos, né, em termos de artigos e análise da Constituição para garantir segurança jurídica. Porque o que você viu no Senado? Você viu no Senado o seguinte, que uma maioria ocasional, cheia de vontade e desejos, né, pessoais, pode modificar uma cláusula constitucional por uma maioria simples. Uma mera vontade, um mero desejo de agradar alguém. Eu acho que, por exemplo, aquela senadora Cátia Abreu é de uma pobreza fantástica. Ela foi para a tribuna do Senado para dizer que a coitadinha da presidente Dilma precisava de um emprego, que ela não podia ficar fora. Mas sabe qual é o emprego? A senadora dedurou bem, desculpa o termo. É verdade. Ela precisa de um emprego no Estado, porque ela pode ter um emprego na iniciativa privada. Quem é que ia empregar a presidente Dilma? Né? Mas ela precisava o quê? De algum amiguinho, governador, para botar ela de secretária em algum lugar. Porque ela não podia ter absolutamente cargo público. Ela não estava desobrigada de abrir um negócio. Não. Ela não está proibida de arrumar um emprego na iniciativa privada. Ela estaria proibida de arrumar um emprego no setor público. Disputar eleições e ser contratada para cargo público. Então, como imagino, e daquilo que a senadora Cátia Abreu, né, naquele pronunciamento, né, revelador, diz o seguinte: a Dilma só encontra emprego no Estado. Então o Estado é exatamente isso, para servir para essa gente incompetente e inábil. E aí, essa é a história do nosso país que vamos escrever daqui em diante. Será que o povo será que esses senadores, os deputados, ou seja lá quem for, estão lá, será que ele realmente acha que o povo brasileiro é tão ignorante quanto eles pensam? Eu acho que eles não levam em consideração isso. Eles levam em consideração aquilo que eles podem ter de poder
para usar como força de influência e manipular. Então eles vão usar suas redes sociais, vão usar os seus artistas, vão usar os seus blogueiros, vão usar os seus faces da vida, vão fazer uma série de atividades pirotécnicas aí com muito dinheiro e vão fazer a ginástica de sempre para se manter. Então, o julgamento que eles fazem do povo, sem dúvida nenhuma, não é muito, sem dúvida nenhuma, nada positivo. Nada positivo. Nada positivo. E acho que é um detalhe apenas, aí, como eles dizem, né, que só cabe de 4 em 4 anos nas eleições. Depois disso, e um pouco antes, é que tem uma certa... Depois disso não tem validade nenhuma. Então eles não têm interesse absolutamente em nada, a não ser manter seus colégios eleitorais e vão disputar com muita força. Porque não são só esses movimentos que estão na rua, mas o bastidor da política é tão violento quanto essa pedra que é arremessada nas vitrines. O bastidor político, quando você vê o Renan Calheiros brandindo a Constituição, dizendo que vota para que ela não seja punida, com a Constituição na mão, ele podia usar qualquer coisa, talvez uma máscara dele próprio, e não a Constituição brasileira, que não diz aquilo. Então, é esse tipo de gente que está destruindo, né, a vida pública brasileira e está destruindo também o gosto pela política, que as pessoas estão ficando cada vez mais afastadas desse movimento, e se você se afasta desse movimento, quem vai se apoderar dele, quem vai tomar conta, exatamente são esses que estão aí, que vão se cristalizar e se consolidar. Não esqueçam daquele cumprimento suspeito em que eu vi lá o Aécio, aquele advogado José Eduardo Cardoso, a própria Dilma, né? Eles num processo, eles se cumprimentam. Aquilo não é cortesia, aquilo é puro cinismo, aquilo é teatro. Não o que eles estavam fazendo entre eles, dando tapinha das costas e rindo um para o outro. Teatro é o que eles estavam fazendo no plenário, porque na verdade eles não são, vamos dizer assim, pessoas de posições diferentes. Eles dividem o poder e eles passam por ciclos. Hoje estou eu, amanhã está você. Então vamos manter aqui entre nós essa certa distância, porque quando você tiver eu estou bem e quando eu tiver você também. Então é um acordo. Então, na verdade, o que o Brasil precisa é destruir esse tipo de estrutura e se soerguer de uma maneira onde a moral e o prestígio verdadeiro das pessoas, a sinceridade do coração, a sinceridade de propósito, volte a fazer parte da política. E os planos serem construídos dentro da realidade. Se nós vamos recuperar esse país em 20 e 30 anos, porque não vai ser antes disso que nós vamos recuperar esse tsunami econômico e moral que essa gente cometeu, nós temos pelo menos um caminho, uma resposta às gerações futuras e também nós que temos nome e tradição do passado que nos trouxe até aqui, honradez das nossas famílias, nós também temos que fazer alguma coisa para enfrentar os canalhas. Com certeza. E isso só pode mudar quando você mudar, quando você começar a dar valor ao seu voto. Isso tudo que está acontecendo é culpa minha, é culpa sua, é culpa de nós todos, porque nós não achamos que tanto faz, né? Tanto mudar um como mudar outro, tanto faz, que não vai fazer diferença nenhuma. Esse é o maior erro da nossa vida. Nós temos que realmente escolher, porque o nosso voto é o que faz eles acontecer. Então, seja lá agora, seja 2018, quando tiver eleição, pense muito bem, porque o seu voto é muito valioso. Tá certo? Quero agradecer demais a sua presença aqui, Carlos. Quero deixar mais uma vez as portas abertas aqui. Sabe que o programa Fala Comigo e as pessoas que estão em casa assistindo gostam muito da sua presença aqui. É muito esclarecedor a sua vida aqui. Muito obrigado. Não, eu tenho que agradecer e vou terminar com uma frase do Papa Leão XIII. Ele dizia o seguinte: hoje é muito comum pegar essa frase e dizer que parece que é atual. Não, é Papa Leão XIII. Ele dizia o seguinte: a audácia dos maus se alimenta da covardia dos bons. Tá aí, tá dito. É isso aí. Acho que essa frase vale até a pena. Se eu terminar com essa frase, eu vou agradecer demais a presença do pessoal aqui e vamos terminar com essa frase. Por favor, só falar mais uma vez. Do Papa Leão XIII. Fala que o pessoal precisa ouvir. A audácia dos maus se alimenta da covardia dos bons. É isso aí. Falo mais nada, não precisa falar mais nada para hoje. Vou encerrar. Quero que Deus abençoe sua vida e que a luz do Senhor ilumine nosso lar.